Boa noite, já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Boa noite. Vamos lá, hoje nós temos um bate-papo aqui muito legal com as mamães lá do grupo, do WhatsApp, com as mamães que estão chegando. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre algo assim muito importante, né? Que é a funcionalidade do cérebro dos adolescentes. Vamos aí saber como é que funciona, né? Enquanto estamos aí aguardando a chegada, né, das mamães, vou encaminhando aqui os convitezinhos, né, para as mamães, que quanto mais mamães sejam alcançadas por esse bate-papo, né, mais será propagada essa ciência que a gente tem que ter de como funciona de verdade o cérebro do adolescente, né? Porque muitas vezes a gente fica sem entender por que eles agem, por que eles têm este ou aquele comportamento. E aí a gente rotula logo, né? Os aborrecentes, rebeldes, malcriados, e não é bem por aí, né? Nós vamos hoje entender o que de fato acontece. Eu estou aqui encaminhando os convites para que mais pessoas possam participar deste momento. Vamos lá. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo? Então, deixa eu ver a hora. Boa noite, Grazi. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Estou aqui fazendo convite para as mamães, para que a gente possa começar, né, o nosso bate-papo de hoje, que vai ser sobre como funciona o cérebro do nosso adolescente. Você daqui a pouco vai estar vivendo aí essa fase, né, com o Heitorzinho. Então, já entendendo a funcionalidade, né, do que ocorre dentro aí do cérebro dos nossos jovens, fica mais fácil lidar com esta ou aquela atitude que de repente vai acontecer e que vai nos desagradar, né? Então, a gente entendendo o motivo, fica mais fácil para a gente dar sequência, né? Então, vamos lá. Bem, vamos começar, né? Eu quero falar hoje para vocês, queridas, sejam todas bem-vindas, uma boa noite novamente. Bem, antes de mais nada, eu quero dizer com relação ao grupo do WhatsApp, onde nós temos uma partilha muito edificante, muito gostosa, é um espaço sem críticas, sem julgamento. Bom dia, boa noite, Cris, seja bem-vinda, querida. Estou aqui fazendo convite ainda para as mamães. É um assunto bem polêmico, né? Falar sobre adolescentes e principalmente sobre a funcionalidade cerebral de cada adolescente. Bem, vamos lá. Estou encaminhando aqui os convites. Bem, vamos começar. Então, conforme eu estava, né, falando que existe esse grupo lá no WhatsApp, aonde semanalmente eu entrego conteúdo que são bem inerentes, né, aos adolescentes e às mamães de adolescentes. É um espaço onde a gente tem uma escuta, é um espaço para você falar, para você partilhar, sem julgamentos e sem crítica. Então, assim,
O link se encontra aí no meu perfil, na bio do meu perfil. É só clicar lá no link e já vai direto para o WhatsApp, será super bem-vindo. Eu quero começar falando, né, com relação à funcionalidade cerebral, primeiro dizendo que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, né, a idade de início do adolescente a partir de 10 anos de idade, de 10 a 19 anos. E o jovem adulto, ele vai de 15 a 24 anos. Então, existe aí uma abrangência bem grande, que algum tempo atrás não era, a idade limite não chegava a 24 anos. Mas justamente em função do que eu vou falar hoje para vocês, foi entendido que era necessário estender essa faixa etária, né, com relação à adolescência, para demarcar até onde que vai a adolescência. E, na realidade, a adolescência ela é marcada por um complexo processo de desenvolvimento e crescimento biopsicossocial. E que processo, né, gente? Para muitos é, assim, um grande desafio, né? Porque a gente lida com uma demanda muito grande e muito desafiadora. Eu acredito que é para ambas as partes, para nós mães e também para os nossos filhos e filhas adolescentes. Porque quem aqui já não ouviu falar que a fase da adolescência, o responsável por toda essa alteração, né, por toda essa alteração comportamental, com todas essas características meio que negativas que muitos falam, são os hormônios, que os hormônios é o verdadeiro vilão de toda essa situação. Eu sempre ouvi dizer isso, né? Nossa, os hormônios, as disfunções hormonais, os hormônios é que fazem de fato toda essa alteração, toda essa modificação no adolescente. Só que não. A gente vai descobrir que não são os hormônios o principal responsável por toda essa sucessão de ondas emocionais. Ou seja, alguns anos atrás, existiu um poeta, John Keats. Ele definiu a adolescência como uma fase em que a alma está fermentando uma personalidade indecisa e uma vida incerta. E 2 séculos após a fala desse poeta, a ciência veio contradizer. Veio dizer que a alma não tem nada a ver com essa desestabilidade, com esse turbilhões de acontecimentos que acometem os nossos adolescentes. Ela veio justamente mostrar que o responsável por tudo isso é o cérebro. Exatamente. É o nosso cérebro que é o responsável por toda a desestabilidade, por toda a inconstância, né? Por toda essa onda emocional que acomete os nossos adolescentes. Então, assim, vulnerabilidade, hiperatividade de emoções, uma busca contínua de identidade, impulsividade, às vezes arrogância, um comportamento assim totalmente desregrado. O único responsável por tudo isso, queridas, é o cérebro, pois o nosso cérebro ele entra num processo de contínuo desenvolvimento e o término desse desenvolvimento geralmente acontece aí em torno de 24 a 25 anos. Então, assim, como vocês podem ver, essa questão, porque são os hormônios, é lenda. Não são apenas os hormônios os responsáveis por todo esse turbilhão de acontecimentos que envolve os nossos adolescentes. Então, assim, o período da adolescência é de extrema importância na reorganização neural e nas mudanças que afetam drasticamente a formação da nossa identidade. Então, existem 2 áreas do nosso cérebro que são responsáveis, né, por essa mudança toda, que é o sistema límbico
e o córtex pré-frontal. O sistema límbico é a estrutura mais importante para a memória, que é o hipocampo, desculpe. E está bem próximo à amígdala. A amígdala, conforme até eu e o padre Vitor Hugo, numa outra live, falamos, né? Não é essa que é localizada aqui na garganta, né? Ela fica justamente localizada aqui no córtex pré-frontal. Ela é uma outra estrutura do sistema límbico que é responsável pela produção das emoções. O sistema límbico, amadas, ele é conhecido também como cérebro emocional, porque ele é justamente responsável pelas respostas emocionais, pelo comportamento e pela memória. E existe também a estrutura do hipotálamo. Nossa, eu tô tendo a impressão de que tô falando sozinha. Mas eu acho que a Cris ainda está aqui, né, Cris? Não sei. Dá um oi aí. Você tá me ouvindo, Cris? Faz aí um sinal aí de joinha para dizer que você tá, pelo menos, ou se está, né, presente, está me ouvindo. Mas então, aí vou aceitar você, né, Cris? Enquanto esperamos. Ai, que bom, Cris, que bom. Que bom que você está aí me ouvindo. Olá, querida. Boa noite, amada. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada aí Tô pelo. amando te ouvir. Oi? Tô amando te ouvir. Ai, que bom. Então vou dar sequência, porque a galerinha tá Ah, toda atrasada hoje. Então tá bom, é. Cris. Então vamos lá. Então, conforme eu estava dizendo, o hipotálamo, que também é outra estrutura, né, que faz parte do sistema límbico, ele é responsável por regular a produção hormonal e também por algum processo metabólico. E o pré-córtex, né, frontal, que é justamente a estrutura mais assim importante nesse sistema todo, ele é o último a amadurecer no nosso cérebro. E é responsável pelo pensamento crítico, pela organização, pelo planejamento, pela empatia, pela tomada de decisões, pela resolução de problemas, pela atenção, pela organização, enfim, pelo autocontrole. Então, por tudo isso que eu estou falando, a gente vai começar a avaliar. Nossa, mas se a Solange está dizendo que o córtex pré-frontal é o último a amadurecer no cérebro, e se lá em cima eu falei, né, lá no início, eu falei que. Ai, caiu aqui o fone. Que esse processo de desenvolvimento, né, do cérebro termina por volta de 25 anos, a gente então começa a entender que o adolescente, ele passa por toda essa fase sem ter uma estrutura, né, de maturidade para dar sustento para ele. E como que o adolescente ele caminha? Ele caminha se baseando na estrutura da amígdala, que é justamente a responsável pela produção das emoções. Só que são as emoções sem estarem concatenadas, são as emoções sem ordenança, são as emoções que ali a gente não consegue trazer na mente um pensamento pronto e analisar e avaliar consequências. Se eu escolher essa ou aquela, né? Tomar essa ou aquela decisão, qual é a consequência que eu vou ter? Com a amígdala, a gente não consegue fazer isso. Então, por isso, a gente já entende e é super justificável que o adolescente ele seja assim, impulsivo, atirado. Muitas, né, mães rotulam mesmo, chamando de aborrecentes, de rebeldes, malcriados,
mas você entende que eles têm uma justificativa fisiológica para agir desse jeito. Então, nós não temos por que e nem como rotulá-los, porque é fato, né? Isso é uma alteração cerebral, porque falta exatamente a parte, né, madura do cérebro para dar a ele suporte de organização, né? De principalmente elaborando as ideias, fazendo escolhas mais assertivas. Então, assim, para completar todo, né, esse caminho, esse coleidoscópio, né, de emoções, o cérebro do adolescente também tem uma diminuição absurda de serotonina e dopamina, que são... Tá bom, querida, obrigada, tá, Cris? Muito obrigada aí pela sua participação. E a dopamina e a serotonina, elas são neurotransmissores e são responsáveis em proporcionar a sensação de prazer, o bem-estar. Então, o adolescente, ele deixa de sentir isso. Mas por que deixa de sentir? Porque na infância, gente, eles têm essa sensação de prazer, de bem-estar. Porque na infância, eles têm um nível normal, regulado e às vezes até aumentado de serotonina e dopamina. E tanto que a gente vê as crianças são cheias de energia, são super alegres, risonhas. É muito difícil a criança, né, tá moada, tá triste, reclamando. Então é super alto astral. Por quê? Porque os níveis de serotonina e dopamina, que são justamente os neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, estão super normais. Sendo que no adolescente, entrou na adolescência, acabou. Eles perdem a serotonina e a dopamina. O nível cai muito. E aí, o que acontece com esse adolescente? Boa noite, Gabi. Seja bem-vinda, querida. Ele começa a ir em busca para preencher, né, esse buraco que ele tem no interior dele, para dar conta, né, dessa ausência do bem-estar, da sensação de prazer. Então, é um momento, é uma fase que a gente costuma dizer meio que perigosa, porque é uma fase que, se não tiver o acompanhamento dos pais, né, com essa parceria, com esse acolhimento, com essa escuta ativa, esse adolescente ele pode procurar coisas ou através de ações que vão dar para ele, vai proporcionar essa sensação de prazer, esse bem-estar. E o que pode ser isso? Coisas ruins, perigosas, como, por exemplo, a droga. A droga, ela é o tipo da coisa e de um fator externo que o adolescente pode procurar para suprir essa necessidade dele, que a ação dela no cérebro, ela age na zona de recompensa. Então, o que acontece? Quando a pessoa usa uma droga, ela age na zona de recompensa, aumentando a produção de dopamina e vai prolongar aquela sensação de prazer e de bem-estar. Então, facilmente vai viciar aquele jovem ou adolescente. Isso acontece com o álcool, isso acontece através da ação, porque o adolescente, como ele não tem, né, uma ordenança e nem uma avaliação das suas atitudes, das suas escolhas, ele se expõe muito em risco. Ele não pensa, ele quer viver, né? Eles são usados, por isso que a gente diz, os adolescentes são muito impetuosos, né? Eles se jogam. E é exatamente isso que acontece pela ausência do córtex pré-frontal. Então, tanto que hoje em dia a estatística, né, de morte de jovens em acidentes automobilísticos aumentou muita coisa. Boa noite, Marcinha. Seja bem-vinda, querida. E aí acontece justamente isso, porque o adolescente, quando começa a dirigir, ele quer viver aquela aventura, ele se deixa levar pela velocidade, porque ele não tem noção do perigo que ele está correndo. Ele só quer ter o sentimento de prazer.
Ele quer ter novamente aquele sentimento do bem-estar que ele tinha na infância e perdeu ao entrar na adolescência, justamente em função da queda do nível dos neurotransmissores, que é a serotonina e a dopamina. Então, eles vão em busca constante, né, de fatores externos para poder suprir essa ausência. Então, por isso que é muito necessário que os pais eles possam, nesse momento, estarem caminhando lado a lado dos seus filhos adolescentes, para que eles possam perceber esse movimento, né? Essa necessidade, sendo referência enquanto autoridade na vida deles, porque com isso eles dão abertura para que os pais, né, possam direcioná-los com relação às escolhas assertivas e principalmente apresentando comportamentos mais produtivos, né, que acontece quando os adolescentes têm os seus pais como aliados. Então é uma forma preventiva, né, de você trabalhar o seu filho adolescente, para evitar que assim ele vá em busca de outras coisas, né, externas e que serão prejudiciais à sua saúde, sem dúvida alguma. E outra facilidade também que acontece muito com o adolescente, em função da área do córtex pré-frontal, ainda está nesse processo de desenvolvimento, é a facilidade de deprimir. A saúde mental do adolescente é muito frágil, justamente em função dessa transição, né, de convocações de novas ideias, de experiências, do medo do desconhecido, a ansiedade que chega, né, porque ele não sabe quem ele mal saiu da infância, entra na adolescência, aí já é convocado de um outro lado, você agora não é mais criança, você precisa ter as suas responsabilidades. E aí, por outro lado, não, mas você ainda não tem idade para ficar até de madrugada na rua. Então, isso na cabecinha dele forma um curto-circuito. Principalmente que, conforme eu disse, boa noite, Carol, seja bem-vinda, querida. Principalmente, conforme eu disse, pela ausência ainda do amadurecimento da estrutura cerebral do córtex pré-frontal, eles não têm a capacidade de pensar, de ordenar as ideias, de fazer planejamento, de serem organizados com as suas vidas, com as suas escolhas. Boa noite, genro. Seja bem-vindo, querido. Então, é muito importante, gente, que nós, enquanto pais, né, enquanto mães, a gente possa caminhar nessa fase da adolescência com os dois olhos ainda serão poucos, né? Para tudo que a gente pode se deparar nessa fase, né? Nesse novo mundo, que tanto é novo para eles, quanto é novo para nós, né? Para nós mães, para nós pais. E sem contar também com os fatores externos. Os fatores externos também influenciam demais com relação à resposta, né, do cérebro, da cognição daquele adolescente, de acordo com o meio que ele vive, a forma que ele vive, a cultura, o que é ofertado para ele, fatores genéticos, né? Porque a gente já sabe que se tem na família o pai que usou droga, o que é alcoólatra, ou enfim, que tem algum distúrbio mental, psiquiátrico, isso também vai pesar muito, porque é justamente na fase da adolescência que o cérebro, por estar em contínua construção, que se ele tem uma predisposição para apresentar uma patologia cerebral, uma patologia mental, psiquiátrica, é nesse período que ele vai apresentar, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade e diversos tipos de transtornos. Então, quando o pai e a mãe têm esse olhar mais de perto para esse filho adolescente, ele consegue perceber, alterações comportamentais. Isso aí, genro, vamos que vamos, galera, aprender o aprendizado, isso mesmo. E
aí, o que que acontece? Então, a gente precisa ficar observando. Se os nossos filhos começarem a ficar mais isolados, preferirem ficar mais em interiores, né? Se interiorizando, perder ou ganhar peso muito de repente e deixar de cuidar de si, é um termômetro para que nós possamos levá-lo para uma avaliação, ou psicológica ou psiquiátrica, porque são indícios de que ele não está bem mentalmente falando, né? Então, quanto mais cedo for detectado, digamos assim, alguma patologia mental, mais cedo começa-se o tratamento e muito mais rápido chega a cura. Muito mais rápido esse adolescente, esse jovem, tem condições de se ressocializar de forma tranquila, de forma saudável, com mais segurança. Então, para nós pais, é assim, é um grande desafio. Eu digo que todas as fases maternais exigem de nós, né, um comprometimento grande, uma responsabilidade, mas a fase da adolescência é justamente a fase que nós, enquanto pais, de acordo com aquilo que nós vamos entregar para os nossos filhos, podemos forjar ou não indivíduos estabilizados emocionalmente, indivíduos prontos para se socializar na sociedade, prontos para as relações saudáveis. Então, é muito importante a gente vigiar os nossos filhos. A maneira como o adolescente assim vê o mundo é o resultado de um cérebro que está em plena construção, em plena transformação, que segue um cronograma, né? Porque existe o cronograma. Desde os 10 anos, quando inicia-se, né, a pré-adolescência e a adolescência, até 24, 25 anos, que é quando fecha, quando termina toda essa construção cerebral, ele segue, né, um cronograma interno no seu cérebro. Boa noite, Fatinha. Seja bem-vinda, prima. Obrigada aí por prestigiar aí esse nosso bate-papo de hoje. Então, assim, para nós, mães, é muito importante que a gente tome conhecimento, né, dessas alterações fisiológicas, porque aí vai ser muito fácil para a gente considerar que o comportamento do adolescente não é resultado da atitude ou decisão dele, é simplesmente produto de um cérebro que está em transformação, de um cérebro que está em desenvolvimento. E baseado nisso, né, quer dizer que é uma fase de mudanças neurais intensas e inevitáveis. Isso assim foge do domínio daquele adolescente. Aquele adolescente ainda continua caminhando baseado naquilo que a amígdala transmite para ele. Ou seja, como a amígdala é uma estrutura cerebral que é responsável pela produção das emoções, mas as emoções sem ordenança, as emoções da impulsividade, as emoções que não conseguem pensar na consequência dessa ou daquela escolha, então os jovens e os adolescentes vão seguir desta forma. Muitas vezes completamente desorientados. Por isso que nós, os pais, a mãe, o pai, precisa ser aliado nesse momento. É ali junto, é onde que vai construir, de fato, a estrutura emocional daquela criança, né? Daquele jovem, daquele adolescente, para que lá na frente ele tenha condições de seguir sozinho, né? Sem nós estarmos ali o tempo todo dando as direções. Então, assim, queridas, obrigada, Fatinha, que bom, né? Bom trabalho aí para você, e que bom, então, que você pôde entrar. E aí, o que eu gostaria, então, de dizer para vocês? Que eu quero convidar vocês, né, que são mães e pais que estão aqui comigo nessa noite, que vocês mudem a maneira de olhar a adolescência e entender que ela não é um período de loucura ou imaturidade.
ela é justamente a essência de quem deveríamos ser, de quem somos capazes e do que precisamos como indivíduos. Então, assim, queridos, vamos deixar cair por terra todo esse rótulo, né, de que adolescente é aborrecente, de que o adolescente é rebelde, de que o adolescente é agressivo. Ai, Ih, entrou na adolescência? Ih, vai usar droga. Ih, ó, é mais um, tá fadado a dirigir que nem um louco, vai, ó, aconteceu um acidente. Vamos entender a partir de hoje a funcionalidade cerebral. Então, o adolescente ele caminha confiando na estrutura da amígdala, que é uma estrutura dentro do sistema límbico. Porque o que de fato direciona, que faz com que ele planeje, com que ele tenha uma organização, ordenança das suas ideias, é o amadurecimento do córtex pré-frontal. E que o mesmo só acontece por volta aí dos 25 anos. Então, a gente tem aí muitos anos pela frente para lidar com esse nosso filho ou filha adolescente com muita cautela, com muita serenidade, com muita sabedoria e muito amor, muito diálogo. Porque estreitando esses laços, né, afetivos, a gente tem condições de prevenir que este adolescente vá buscar no mundo, através de fatores externos, né, e prejudiciais a ele, com certeza para a gente também, uma forma de proporcionar a ele esse prazer e esse bem-estar que também com a queda, né, dos neurotransmissores dopamina e serotonina causam nele. Então, se o adolescente ele encontra numa estrutura, né, da sua casa, que na realidade deixa de ser casa para ser um lar, ele vai passar por essa fase muito tranquilo. E, gente, eu tô falando para vocês todas essas questões que acontecem, né, em função ainda do processo de desenvolvimento do cérebro, mas isso não quer dizer que aconteça com todos os jovens adolescentes, não, tá? Porque eu conheço adolescentes que passaram por essa fase super tranquilo. Eu tenho amigos que falaram, nossa, eu nem percebi que minha filha entrou na adolescência. Então, não é regra, ok? Existe aí uma justificativa fisiológica em função justamente do processo de construção do cérebro. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma resposta durante esse processo, ok? Ai, boa noite, Jaque. Seja bem-vinda, querida. Obrigada aí pela presença. Então, assim, eu gostaria de deixar algumas dicas, até para que vocês possam, né, estreitar mais esse laço com o seu adolescente. Criar rotinas. Quando a gente cria rotinas com horário para dormir, com horário para comer, com horário para até para lazer. Boa noite, Padre Vitor. Sua bênção, querido. Seja bem-vindo. A paz. O que acontece quando a gente cria as rotinas? A gente convoca no nosso filho, né, nesse adolescente, uma necessidade de organização. Porque a partir do momento que eu sei que 10 horas eu tenho que dormir, então eu tenho que comer mais cedo para não dormir com a barriga cheia. Então eu mesmo vou me organizando para que eu possa seguir dentro daquela rotina. E aí, com isso, o adolescente vai aprendendo o sentido da organização, que falta justamente pela ausência de contato com o córtex pré-frontal, que ainda está naquela fase, né, de desenvolvimento, do amadurecimento, que, conforme eu disse, é a área estrutural do cérebro, que é a última camada a amadurecer, a ficar pronta. Então, a gente agindo dessa forma, né, com essas estratégias, é um jeito de nós criarmos, né, estreitarmos esse laço, né, afetivo com o nosso adolescente e já ir cativando nele, convocando eles a fazer de uma forma, digamos assim, com
com estratégias mesmo, né? Porque como não pode acontecer de forma automática pelo cérebro, então nós vamos ensiná-los com uma estratégia externa, para que eles possam começar a construir essa ordenança, essa responsabilidade, a ordenança de planejamento, de valores, conseguir avaliar, né, as consequências através da escolha A, escolha B. Isso tudo, queridos, a gente consegue incutir neles através dessas pequenas, né, ações que nós, enquanto pais, faremos dentro do nosso lar. Porque, conforme eu disse, existe uma diferença de casa para lar. Casa é uma estrutura de cimento onde existem várias pessoas, mas que ninguém consegue falar com ninguém. O lar não. O lar é uma família, aonde são unidas, aonde são concatenadas, aonde são trabalhadas em prol um do outro. Oi, Priscila, boa noite, querida, seja bem-vinda. Pois é, né, Padre Vitor? Vai mudando o funcionamento cerebral, exatamente, os hábitos, né? Conforme a gente vai criando as rotinas, vão se criando os hábitos. E isso vai fazendo com que aquele adolescente consiga ter isso aí, dando plasticidade ao cérebro. Perfeito, viu? Quando a gente fala com pessoa que entende, aí até ajuda. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Simone, seja bem-vinda, Ana Quieto. Muito bem. A outra, né, ação que eu acho que é assim fundamental também, que tem muito assim envolvimento entre os pais, é a questão dos elogios. Quando você elogia, não importa se foi uma pequena ação, se foi algo pequeno que ele tenha feito, é primordial para trabalhar nele a autoestima. Ele não vai ter necessidade de lá fora comprar amizades para ser aceito, né? Porque no adolescente a gente costuma falar dos pares, né? O que são os pares? É justamente aquele grupinho que é da mesma faixa etária de idade, mais ou menos com o mesmo pensamento. Então, quando o adolescente vai para o mundo, né? Na construção aí desse grupinho formando seus pares, quer seja na escola, ou no bairro, né? Ou de repente no próprio condomínio que mora, se ele vai sem estrutura emocional, meio que pronta, ele é uma presa fácil para ser manipulado por qualquer pessoa. E aí essa manipulação pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Então ele não tem necessidade, se ele chega com uma estrutura emocionalmente pronta, de comprar amizade, de ser aceito, né? De necessitar da aceitação do outro para entrar no grupo, para entrar naquela roda de conversa. Boa noite, querida. Ah, então permanece enquanto der para permanecer. Seja bem-vinda. Boa noite, Janete. Seja bem-vinda, querida. Então, conforme eu estava dizendo, quando nós em casa já começamos a trabalhar a autoestima, eles não terão problema quando forem para a rua. Eles vão entender que as pessoas vão gostar deles do jeitinho que eles são. Eles não vão ter necessidade de vestir uma máscara, de ser conduzido, ser manipulado, ser influenciado pelo outro apenas para permanecer naquele lugar, apenas para ter o aceite daquele outro colega. Não vai ter essa necessidade, porque esse adolescente, ele vai estar, entre aspas, bem resolvido. Então, é ótimo quando a gente consegue fazer isso. Através, de repente, de uma cama que eles arrumem, de um copo que lave, de uma nota boa que tira, de uma fala, né? De uma abordagem que ele faz com você enquanto mãe, com o irmão, com o pai ou com um amigo. Então, é muito importante a gente sempre elogiar. Elogios são sempre bem-vindos em qualquer momento para qualquer pessoa, não é mesmo? Então, assim, o elogio, ele também proporciona, né, essa conexão desse adolescente com um mundo bom para ele, né? Vai ajudar, né, nessa construção cerebral no qual eu estava falando lá no início.
Outra coisa também que é muito importante, impor limites. Gente, o fato, quando eu digo que nós precisamos acolher os nossos filhos, o fato de nós sermos dóceis, né? Sermos referência, nós precisamos apresentar a nossa autoridade com firmeza. Ser dócil com firmeza. É possível, é possível. É importante impor esses limites, porque impor limites também delimita o espaço dele e mostra para ele o quanto que ele é amado, o quanto que é importante ter uma pessoa, já que esse jovem, já que esse adolescente, pela ausência do amadurecimento do córtex pré-frontal, ele não consegue, né, fazer escolhas ainda assertivas, então ele vai se reconhecer amado vendo o cuidado da mãe ou do pai quando esse impõe limites para ele. Até nós, adultos, precisamos de limite. O ser humano precisa de limite. Isso faz parte, né, isso do nosso crescimento, da nossa maturidade, independente da idade que temos. Em qualquer lugar, em qualquer função, em qualquer posição, nós precisamos de limite. Se você vai trabalhar numa empresa, existe um espaço, primeiro que existe o horário para você cumprir. Segundo que existe a tua área que você tem acesso. Eu mesma já trabalhei em empresas que eu tinha um crachá e que tinha portas que o meu crachá não passava. Ali era o meu limite. Naquela porta para lá era só de gerentes, né? Eram os sócios da empresa. Então, em tudo na nossa vida, nós necessitamos do limite, né? Para nós amadurecermos. E o adolescente não fica para trás, muito pelo contrário, é com eles que precisamos justamente impor os nossos limites, sendo flexíveis, não é impor limite com autoritarismo, de forma alguma, é apresentar os limites sempre conversando, sempre dizendo o porquê que isso está acontecendo, porquê que você está limitando ele para fazer isso ou não fazer aquilo. É importante a clareza, a transparência nos diálogos das relações maternais, ok? Então, outra questão também que é muito importante e muito legal aí nessa construção é estimular os nossos adolescentes a fazerem atividade física, porque a atividade física, ela auxilia no aumento dos neurotransmissores, da serotonina e da dopamina, que também vai proporcionar aquela sensação de prazer, do bem-estar. E que o adolescente, a partir do momento que ele for fiel à atividade física, que ele tiver de você enquanto mãe ou enquanto pai, esse estímulo na prática, ele não vai sentir a ausência desse bem-estar que ficou perdido pela baixa do nível, né, desses neurotransmissores ao entrar na adolescência. Então, você vai estar trabalhando de uma forma preventiva quando você faz isso. Porque pode não parecer, mas como eu expliquei lá no início, a ausência, né, a baixa desses neurotransmissores, eles podem causar nesse adolescente um déficit muito grande, porque eles vão atrás de algo que possa suprir, né, essa ausência e podem se encontrar nas drogas, né? E com certeza nós não queremos isso. Então, por último, queridos, que já está terminando, né, o nosso bate-papo de hoje. Ai, que pena, né? Porque esse assunto, eu amo falar sobre isso, né? Muito bom. E por último, eu gostaria de dizer para vocês que nós, enquanto pais, enquanto mães, precisamos ser exemplo da nossa conduta. Você precisa ser aquilo que você deseja para o seu filho ou para sua filha lá na frente, enquanto adulto. Você precisa falar o que você deseja que o seu filho ou que a sua filha fale. Você precisa ser, você precisa fazer. Enfim, você precisa testemunhar com a sua vida o que de fato você deseja para o seu filho. O que você espera do seu filho enquanto homem ou enquanto uma mulher? É isso que você precisa ser.
porque era a melhor coisa, o melhor legado que nós deixamos para os nossos filhos é a referência, é o nosso testemunho de tudo que nós fomos e de tudo que nós falamos. Não seja aquela que vai dizer para o seu filho ou para a sua filha: faça o que eu mando e não o que eu faço. Isso é uma crença muito, muito limitante, queridos, porque isso é muito ruim. Muito pelo contrário, você tem que fazer aquilo que você deseja que o seu filho e sua filha faça. Porque é assim que a gente vai construindo laços afetivos profundos, né? Concretos, fortalecidos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi maravilhoso estar aqui com vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu fui falando, né? Nem interagir, mas é assim mesmo, gente. Eu sou uma pessoa, pode não parecer, né? Mas eu sempre fico muito nervosa quando eu tenho que falar assim em público, sabe? Então, assim, eu preciso falar, senão, de repente, aí pode me dar um branco, e aí eu vou me perder, então eu vou embora, né? Porque do contrário, já viu, né? Mas olha, quero agradecer imensamente a participação de todos vocês que estiveram aqui comigo, né? A fala aí do Padre Vitor Hugo, que me auxiliou, né? É isso, ele está estudando psicologia, então ele já tem maior domínio, porque eu não sou psicóloga, eu só estudo, né? Porque eu faço esse trabalho com mães de adolescentes. Então, é uma área que cada dia mais eu me apaixono, é uma área que cada dia mais eu quero aprender, até porque eu tenho netos ainda pequenos e que vão, com certeza, né, precisar da minha orientação. E eu quero dar, quero e vou dar, né? Claro, sem ser invasiva. Ai, obrigada, Marcinha, obrigada, Cris. Obrigada, Emerson. Ai, que bom, querido, que você aprende. Aprende mesmo, hein? Porque tem que passar aí pro Tutu. Que bom, Carol. Oi, Tati. Ai, a pena, Tati, que você chegou no final. Mas olha, queridos, eu vou deixar, né, esse nosso bate-papo aqui gravado. Depois vou mandar lá para o YouTube, mas vai ficar gravado aqui também no Instagram, para que vocês possam, né, quem não conseguiu acompanhar, para que vocês possam ver. Não deixe de ver, Tati, vai ser muito bom para você, né? Nesse período aí que eu sei que você tem uma filha adolescente. Obrigada, Janete. Obrigada, querida. Então é importante para todos nós, porque são informações que fazem parte da nossa vida, né? Se não serve para gente, porque nós já estamos com os filhos criados, igual a Cris aí, que já está com a filha criada. Mas em algum momento chegam os netos, Cris, vem as filhas de amigas, a gente sempre pode falar alguma coisa, né? Para somar e edificar a vida do outro. Queridos, muito obrigada. Deus abençoe vocês, tá? E fiquei muito agradecida de poder compartilhar com vocês aqui essa noite um pouquinho do meu conhecimento. Um beijo grande. Fiquem na paz.